A paz do Senhor, queridos. Aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 11, com o seguinte tema: a intercessão de Jesus pelos discípulos. Vamos para a nossa introdução. O Evangelho de João nos surpreende mais uma vez pela sua singularidade. João teve o cuidado de registrar toda uma oração feita por Jesus, a fim de nos revelar o seu coração e nos ensinar sobre a importância da oração na vida cristã. Este capítulo é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de ouvir Jesus dirigindo-se diretamente ao Pai em oração a nosso favor. Certamente havia um misto de temor e consolo na súplica de Jesus, pois a sua hora havia chegado. A sombra da cruz se projetava sobre o seu espírito e não havia mais nada a fazer, senão se entregar ao Pai e consolar os seus discípulos. Em Jesus se cumpriria literalmente o Salmo 32, que diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 32, versos 6 e 7. Ponto de número 1, a oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus. Não há dúvida de que foi João quem relatou a mais completa oração de Jesus na Bíblia. Jesus havia acabado de ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra no mundo. Havia ensinado sobre o ministério do Espírito em favor da igreja e sobre a sua missão de glorificar a Cristo. Jesus havia reafirmado a sua origem divina e o seu iminente retorno ao Pai. Ele disse: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Jesus preveniu os discípulos dos dias difíceis que estavam para vir. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32. Dentro deste contexto, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, verso 1 e 2. Quando Jesus fez esta oração, ele ainda se encontrava no cenáculo, onde celebrara a Páscoa judaica e a primeira ceia cristã. Em seguida, ele e os apóstolos cantaram salmos tradicionais da Páscoa e dirigiram-se para o jardim do Getsêmani. Não obstante todos os acontecimentos que viriam na sequência, sabemos que Jesus foi vencedor. Mesmo naquelas circunstâncias, ele encorajou os seus discípulos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 32 e 33. A oração de Jesus pela sua glorificação. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O pedido de Jesus era no sentido de que o Pai fosse conhecido como o único Deus verdadeiro por intermédio de sua obra redentora. Era fundamentalmente necessário que a mensagem da cruz chegasse até os confins da terra para que o desejo de Cristo se cumprisse. Tudo o que sabemos a respeito do Pai foi-nos revelado pelo Filho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. A obra de Cristo cumpriu 4 grandes propósitos redentores. Primeiro, a revelação do Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8 e 9. Segundo, o pagamento da dívida do pecado. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. A terceira o grande propósito da obra de Cristo foi o cancelamento da nossa condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8:1. E o quarto propósito foi a nossa reconciliação com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:19. Todas as demais virtudes redentoras são derivadas dessas quatro grandes obras que foram consumadas na cruz. A mesma glória com o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. A palavra glória e suas derivações aparecem 8 vezes nesta oração. Trata-se de uma expressão importante. Inicialmente, Jesus fala da glorificação de seu ministério, a fim de que por seu intermédio o Pai fosse glorificado. João 17:1. A seguir, o Senhor fala da glorificação do nome do Pai, por intermédio de sua obediência. João 17:4. E no verso 5, Jesus lembra de sua glória celestial antes da encarnação, quando ainda se encontrava junto do Pai. Essa glória foi colocada parcialmente de lado, a fim de encarnar-se e de morrer pelos nossos pecados. Lembrando que, mesmo em sua encarnação, a glória de Cristo não desapareceu. Ela podia ser claramente contemplada tanto em suas palavras como em suas obras. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E por fim, Jesus fala da glória dada à igreja, com o propósito de promover a unidade dos crentes. Essa glória será completa na manifestação de Cristo em sua segunda vinda. O Senhor disse em sua palavra que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, verso 4. Ponto de número 2. A oração de Jesus pelos discípulos. Intercessão pela proteção dos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17:6. Jesus então intercede especificamente por seus discípulos. Ele revela que os discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Os discípulos, com certeza, haviam pertencido ao Pai pela criação e pela antiga aliança, conforme o próprio Deus declarou. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, verso 1. Agora, porém, pertenciam a Cristo. Jesus pagou o preço da redenção. O Senhor nos comprou com seu precioso sangue para glorificá-lo. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aos Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Os discípulos receberam a palavra. Jesus já havia ensinado sobre o Espírito Santo e agora menciona a palavra de Deus. O estreito vínculo entre Jesus e os seus discípulos só era possível por meio da palavra e do Espírito.
É impossível ser discípulo de Cristo sem seguir os seus ensinamentos. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Protegidos do mundo. A palavra mundo foi usada 19 vezes na oração, de modo que podemos ver que Jesus se referia principalmente ao sistema interrelacionado do mal que permeia e domina este planeta. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 14 a 16. Paulo segue o mesmo ensino de Cristo, referindo-se ao mundo como sendo um território dominado por Satanás, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aos Efésios 2:2. Por 2 vezes no Evangelho de João, Jesus emprega o título de príncipe deste mundo a Satanás, mostrando que o maligno é a fonte primária da maldade que domina os seres humanos. Ele disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14, verso 30. O apóstolo do amor compreendeu plenamente o que Jesus queria dizer quando usava a expressão mundo. Ele sabia que Jesus se referia a um estado de coisas que se encontrava em completa oposição à vontade do Pai. Segundo João, era necessário que o cristão se afastasse definitivamente do mundo, de sua influência, para não ser condenado com ele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Somente a morte de Cristo pode nos libertar do domínio do mundo, conforme ensinou Paulo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Gálatas capítulo 1, versos 4 e 5. Ponto de número 3. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, 20. Neste ponto, Jesus estende o seu olhar para o futuro e intercede por todos os que ainda haveriam de crer nele. Com certeza nós estávamos neste grupo. Neste ponto, a principal preocupação de Cristo é com a unidade da igreja. Em sua onisciência, o Senhor via que Satanás atacaria a comunhão fraterna dos filhos de Deus. Ele sabia que se levantariam muitos líderes, surgiriam muitos crentes carnais que cooperariam com o propósito maligno da divisão. Nós que vivemos nestes últimos dias, temos visto que as divisões já chegaram, causando grandes danos à obra do Senhor. Invariavelmente, as divisões têm sido motivadas pela soberba e pela busca do poder. Faz-se necessário lembrarmos as palavras do Senhor que disse: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43 a 45. Oração
pela unidade da igreja. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Jesus apresenta a sua glória como sendo o principal elemento agregador dos crentes da nova aliança. Assim como a glória de Deus pairava sobre o tabernáculo no deserto, mantendo as 12 tribos de Israel unidas em torno daquele santuário, hoje a glória de Cristo nos mantém unidos em torno de sua bendita pessoa. A palavra grega para glória é doxa e tem o mesmo significado da palavra hebraica kabod, com o significado de esplendor e majestade do Todo-Poderoso. A glória de Deus no Antigo Testamento era a garantia absoluta da presença e da proteção de Deus para o seu povo. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, verso 38. O homem perdeu a glória de Deus no paraíso por ocasião da queda de Adão, mas o Senhor Jesus trouxe-a de volta em sua encarnação. A glória de Deus esteve com Jesus durante todo o seu ministério terreno. No nascimento nós lemos, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Lucas 2:9. Nos milagres, Jesus principou assim os seus milagres, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Na transfiguração, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. Lucas 9:32. Na transformação dos santos, Paulo disse em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E na ressurreição, nós vemos a manifestação dessa glória nos seres angelicais. Mateus 28:3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Na ascensão, Atos 1, verso 9, lemos, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Com certeza, essa nuvem era uma nuvem de glória. A glória do Senhor esteve então com Israel, no Antigo Testamento, e esteve com Cristo em seu ministério. Esteve com a igreja primitiva, no livro de Atos, e agora está conosco em nossa vida diária. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Temos que ter o cuidado para não trocarmos a glória de Deus pela glória dos homens. Assim como Israel foi tirado do Egito, nós fomos tirados do mundo. Assim como Israel foi conduzido à terra prometida, nós estamos sendo conduzidos para o céu. Certamente as dissensões e divisões fazem grandes estragos na igreja, pelo fato de que elas fazem diminuir o agir sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Propósito da unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. O propósito da glória é a unidade. E o propósito da unidade é o convencimento do mundo de que Cristo é o enviado do Pai. Oração por encorajamento à unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. O tamanho e a extensão de uma igreja por si só não impressiona o mundo. Sabemos que a unidade não se expressa apenas no ajuntamento. É necessário muito mais do que isso. Cada membro da igreja precisa estar ligado em Cristo, assim como as varas estão ligadas na videira. A igreja primitiva viveu momentos de grande poder, porque pôs em prática
aquilo que a Bíblia chama de graça abundante. Por exemplo, primeiro eles praticaram a unidade. A Bíblia diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Segundo, praticaram o compartilhamento. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Terceiro, colher os resultados da unidade. A Bíblia diz, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 32 e 33. Jesus ensina-nos que devemos ser perfeitos em unidade. O verbo grego da palavra perfeito é teleiou. Teleiou tem o significado de aperfeiçoado. Ou seja, a qualidade da unidade é proporcional à presença de Jesus em nossos corações, conforme Jesus disse, eu neles e tu em mim. Quanto mais de Jesus, mais unidade, mais qualidade de unidade. Menos de Jesus, menos unidade. Dissensões e divisões, ausência de Jesus. Isto é o resultado das divisões, a não presença de Cristo. Vamos para a nossa conclusão. Jesus concluiu a sua oração dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Essa foi uma das poucas vezes que Jesus expressou a sua vontade, porque ele sempre dizia que veio para fazer a vontade do Pai. Mas outras vezes Jesus também expressou, por exemplo, Jesus queria purificar o leproso. A Bíblia diz, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Marcos 1,41. Segundo, Jesus queria fazer a vontade do Pai sempre. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de me esticar, se todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. E terceiro, Jesus quer que todos se salvem, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. É glorioso perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua nos consolando, nos protegendo e nos dando esse conforto maravilhoso da sua bênção e da sua presença. Devemos ter a certeza de que esta é a maior e a mais eficaz de todas as orações jamais proferida na terra. Atualmente o Senhor encontra-se sentado à direita do Pai no céu, como sumo sacerdote celestial. O seu trabalho ali continua sendo de interceder por nós, conforme lemos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus 4, 14 a 16. Terminamos por aqui, porém aguardamos você para o próximo estudo. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos terminar com a nossa oração. Bendito e querido Pai, louvamos o teu nome, Senhor, nesta hora. Agradecemos, Pai, por este quadro maravilhoso, essa revelação tão grande, tão profunda, que encontramos nas Escrituras, uma oração proferida por nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente por nós, pelas nossas vidas, pela nossa vitória, pelo nosso sucesso. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, que está sempre velando pelos seus, pelos seus filhos, por todos nós. Sim, Senhor, nós realmente só podemos estar de pé pela graça e pela misericórdia do Senhor. Continue sustentando-nos nesta caminhada. Fica conosco, Senhor. Nós cremos piamente que a cada momento somos
somos renovados em força, em vigor, em confiança, por conta da sua intercessão. O Senhor clama, o Senhor vela por nós diante do Pai. Fica conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, esta confirmação, esta bênção em todas as nossas tarefas. Abençoe a obra do Senhor na terra. Faz prosperar o teu reino, faz prosperar a tua igreja. Abençoe todos os teus filhos, guarda-os em amor e em santidade. Nós oramos reconhecendo a tua bondade, o teu amor, adorando o teu nome e te louvando, hoje e sempre. E todos podem dizer amém e amém.